Que bom estar aqui, que bom poder ter o privilégio, né, de estar com vocês, ministrando a palavra do Senhor. Então é um privilégio poder estar aqui na igreja, poder estar com todos vocês. Eu quero iniciar orando, né? Eu gosto de orar antes de nós iniciarmos, mas antes de orar eu quero perguntar a você, qual é a sua expectativa nessa noite, nessa tarde? Qual que é a sua expectativa? Por que essa pergunta? Porque a sua expectativa é fundamental para o que vai se passar daqui para frente. Jesus, você pode ver na Bíblia, ele não curou todos os cegos, ele não curou todos os surdos, ele não curou todos os aleijados, ele ministrou e ele se envolveu com aqueles que tiveram alguma expectativa no seu ministério. E à medida que ele caminhava, essa expectativa era revelada com o relacionamento. E outros tinham outras expectativas no ministério de Jesus. Tinha uns que ficavam perto de Jesus com a expectativa de pegar um erro na pregação dele. Quem lembra? Pesquisa. Havia um grupo na igreja que ele pregava que estava esperando um erro para ir lá no sacerdote e dizer, olha, ele blasfemou, vamos, o quê? Matá-lo. Então, queridos, te volto a perguntar, qual que é a sua expectativa? Eu gosto do convívio, gosto da bagunça, o pão multiplica e eu encho a barriga. Jesus disse uma vez para os discípulos, vocês estão vindo aqui, é porque você encheu a barriga lá, está na Bíblia. Vocês não vêm por causa do que eu estou pregando, vocês vêm por causa do pão que eu vou te dar. Jesus falava rasgado assim, eu gosto de Jesus, ele falava mesmo assim, entendeu? Então, você tem um problema com o que eu preguei aqui, você vai falar com Jesus, não é comigo não, meu irmão. Porque eu só estou falando o que ele falou, amém? Eu tento me anular ao máximo, eu só quero falar aquilo que Deus fala. Só quero falar aquilo que a Bíblia diz, você pode dizer amém? Isso é o maior segredo do pregador. Quanto mais ele se anula, mais ele deixa a Bíblia falar, mais ele deixa Jesus se manifestar, mais sucesso tem a pregação. Então, qual é a sua expectativa nessa noite? É que Deus fale com você, não é? Se você de repente veio porque tinha um compromisso com alguém, ou gostava de tomar um café, comer o pão de queijo que o Rodin faz, é a hora de você mudar a sua expectativa. É uma oração simples pode mudar isso, porque você muda a atitude do coração, e daqui para frente muita coisa pode acontecer, amém? Então eu gosto de dar esse espaço, antes da palavra, para a pessoa se corrigir, que a gente não sente, e começa a entrar no mecanismo. A gente não sente, começa a entrar, não, estou escalado hoje, bispo, hoje eu vim porque eu estou escalado, senão eu tinha ficado aonde? Em casa. Eu vim porque eu estou escalado para louvar, estou escalado para o dízimo, estou escalado para arrumar os envelopes, estou escalado para a portaria, estou escalado para dar para a recepção. Se não tivesse escalado, eu não estava aqui. Tem gente aqui dentro hoje assim também. Te dou a chance de você mudar a sua expectativa. Você pode dizer amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse privilégio, por esse momento. Só essa reflexão aqui, Pai, põe muita coisa no lugar. Só esse tempo aqui, Senhor, o Senhor já manifestou a tua vontade, a tua presença no nosso meio. Que o Senhor possa continuar, que possamos continuar fluindo no teu Espírito Santo. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos pecados da tua igreja, e que os nossos pecados não venham travar ou interromper a grande obra, o grande momento que o Senhor determinou para o dia de hoje. Que as expectativas dos nossos corações possam ser corrigidas, e que o Senhor possa, pela tua graça e pela tua misericórdia, usar a minha vida para falar comigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Que essa palavra venha a ser semeada em terra fértil, que ela venha produzir raízes profundas, árvores frondosas que produzam grandes frutos, e frutos estes que glorificam poderosamente o teu grande e maravilhoso nome, hoje e para tudo sempre. Quem concorda diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. No tempo que eu tenho, que não é muito, vamos tentar aqui fluir. Eu nunca termino uma palavra, né? O pastor Marcelo é testemunha disso, o bispo Marcelo é testemunha disso. Então vamos tentar pregar o que dá tempo, depois você ora que Deus revela o resto, tá? Vamos lá. Eu tenho pregado
eu não sei se vocês são assim, às vezes a gente pega uma onda, né? Eu não sou surfista não, mas a gente pega uma onda da palavra e essa onda demora, ela vai andando e a onda, você vai surfando aquela onda até o que dá. Então eu peguei uma onda um tempo atrás aí, ministrei 2 palavras sobre o mesmo tema, porém diferentes. Vou fazer um breve resumo, que não dá para pregar de novo o que está para trás, você pode encontrar na internet. Tem palavras na nossa página, que eu falo sobre isso, e tem também na página da Sara do Porto, que eu preguei no Porto no domingo passado. Tá? Uma outra parte dessa ministração, quero ir para o final dela hoje. Tá? Então eu vou só resumir um pouquinho aqui, eu quero, antes de falar um pouquinho sobre isso, vamos lá para o texto. Abra comigo a palavra de Deus, primeiro em Hebreus 11, vamos ler do 8 ao 10, Hebreus 11, do 8 ao 10. Fala assim comigo, tudo, mas fala como se fosse crente e acreditar. Fala assim, tudo se constrói ou existirá pela fé. Fala assim, pela fé. Fala para o teu irmão assim, meu irmão. Fala para o teu irmão, olha para ele assim, meu irmão, é pela fé. Fala assim, creia. Olha para cá, o nosso maior recurso, a maior matéria-prima que Deus deu para a gente é a fé. Nós usamos o dinheiro, usamos pessoas, usamos recursos materiais, mas o recurso mais precioso que precede a matéria se chama fé. Um cristão que só manipula recurso material para fazer a obra e abdica da fé, ele é pobre. Ele é pobre. Então você não pode se contentar em construir a sua vida só pelo que é palpável. Eu quero ouvir um amém. Tem muito casamento, empresa, ministério falindo porque ele não está encontrando o palpável para resolver. Porque o seu primeiro palpável é o palpável do invisível, que eu vejo pelo quê? Fala assim, pela fé. Preciso que você creia nisso, que é o princípio da pregação de hoje. Tudo se constrói pela fé. A fé é a maior matéria-prima do crente. É a herança que Deus nos trouxe. Deus nos deu. Tá? Hebreus 11 fala o seguinte, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele era estrangeiro dentro da promessa, é uma bagunça, depois eu te explico um dia desse. Morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Você pode dizer um aleluia? Agora vamos correr lá para Gênesis 26, lá para trás. Que aqui fala da glória de Abraão, que pela fé Abraão e plá, plá, plá. Todo mundo quer ter essa parte na vida, do versículo da glória, né? Que pela fé, o pastor Aisle, pela fé, bispo Marcelo, pela fé, né? Todo mundo quer ouvir um dia alguém falar de você, que pela fé você construiu isso, aquilo, etc. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo quer. Mas ninguém, às vezes, muitas pessoas não querem ler o Gênesis 26. As pessoas não querem ler o processo que levou alguém a narrar a glória de Abraão. E Gênesis 26, a partir do 22, fala o seguinte: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, por isso que nasce a sequência, os ciclos de Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Com quem que ele está falando? Rapaz, mas tem uns crentes aí meio ruins de Bíblia. Com quem ele está falando? Com Isaque. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali
um poço. Então, só para resumir aqui, bem rapidinho, que eu quero ir para a segunda parte dessa palavra. Primeiro ponto que você vê aqui é que Deus fala com quem? Fala assim, Isaac, mas menciona Abraão. E onde é que Berseba vem na conversa? Berseba é um nome que quer dizer em hebraico 7 poços. Por que esse nome nasceu? Muito obrigado. Ele nasceu porque Abraão, lá atrás, se você pegar a Bíblia e começar a ler, antes de Gênesis 6, lá de Gênesis 1 até para frente, Abraão começa a sua peregrinação para chegar até Canaã. E no processo, ele começou a criar gados, e a água é vital para manter os gados sobreviverem, e eles ficarem acampados. Então Deus deu um dom para ele, para Abraão, de encontrar um lugar onde podia cavar um poço. E só que depois vinham os filisteus, vinham os inimigos, e entulhavam esses poços. Ele ia para outro poço, entulhavam esses poços. Iam para outro, entulhavam, até o dia que ele cavou um poço que ninguém mais teve contenda com ele. Então eu preguei várias coisas sobre isso. Eu estou tentando não repetir coisas importantes. E Berseba, por que 7 poços? Porque duas são as hipóteses. O nome nasceu porque literalmente Abraão cavou 7 poços e um não foi entulhado, ou pode ser um nome simbólico. 7, porque não foram contadas as inúmeras vezes que foram cavados um poço e foi entulhado. Então, eu tive o privilégio de passar por Berseba, e tem um monumento hoje em Israel, em Berseba, que são 7 colunas enormes, lindas de azulejo, e uma delas é maior do que todas, simbolizando aquela fonte que ele cavou, prosperou e que ninguém entulhou, né? Então, eu pontuei algumas coisas nessas pregações do passado, que eu quero só resumir. Primeira coisa que Deus te ensina, quando Ele permite que alguém entulhe os seus poços, é o que Ele está ensinando para a gente agora. Muitas pessoas hoje, com essa pandemia, tinham poços que não pode contar, sim ou não? Sim ou não? Tinham expectativas que tinham criado, projetos que tinham desenhado para o ano de 2020, que não existem mais, que se reinventaram, sim ou não, gente? Então, nós estamos vivendo isso hoje, e Deus está te mostrando o seguinte: não adore o poço que eu te dei, adore o Deus que te dá o poço. Eu quero ouvir um amém mais forte. Deus está mostrando isso. O que vocês precisam é de mim, não são dos poços que vocês cavaram, e nós estamos aprendendo isso, mais uma vez, nessa pandemia. Os projetos que você fez, os desenhos que você fez para 2020, podem ter sido frustrados, mas Deus está te mostrando novos caminhos, projetos melhores, caminhos mais curtos para novas conquistas. Quem pode dizer aleluia? Eu estou vivendo isso, estou vendo muitas pessoas experimentarem isso. Quem não está vivendo ainda, que é crente, é porque não iniciou o processo de crer. Fala comigo assim, pela fé. Como eu li no princípio, pela fé. Você não iniciou o processo da fé. Você está chorando o poço entulhado, você não está glorificando o Deus que abre os poços. Vou repetir. Enquanto você chorar o poço entulhado e não glorificar o Deus que te faz abrir os poços, você vai ficar perdido. O novo caminho não vai aparecer. Quero ouvir um aleluia. Fala assim comigo, pela fé. Fala, pela fé. Fala, eu creio. Se eu não creio, eu tenho que crer. Amém? Pela fé, meu irmão. Pela fé. Então a primeira lição que eu falei sobre isso é essa. A segunda lição, quando Deus permite que poços sejam entulhados, Ele cria em você a resiliência e te faz entender o seguinte, que mais importante do que cavar um poço é ser capaz de cavar 7 poços ou quantos forem necessários. Você pegou essa aí? Mais importante do que saber que eu cavei um poço e que eu tenho um poço, é saber que Deus me fez capaz de cavar 7 poços, ou quantos poços forem necessários para cumprir o plano dele na minha vida. Quero que você dê um aplauso bem forte ao Senhor. Essa frase define a igreja. Essa frase define você. Sabe pedigree? Quem gosta de cão aí, né? Tem aqueles cães que você compra aqui caríssimo, que ele tem o quê? Ele tem o pedigree, ele tem o looping, aqui fala looping em Portugal, né? Que ele vem a sequência
das vitórias, dos campeonatos do avô daquele cachorro, do vô daquele cachorro, do pai daquele cachorro. Ele é o looping. Essa frase define o looping da igreja, define a estirpe da qual você pertence, define o seu DNA, a sua estrutura espiritual, que só é ativada, como? Fala assim, pela fé. A fé ativa essa sua característica. Quando você decide crer, quando você ousa acreditar, ousa arriscar mediante a sua expectativa, como ousou o cego, o paralítico, o coxo, o aleijado, os discípulos que vieram a ser apóstolos. Quando a sua fé ela é exercida, essa estirpe, esse código, essa promessa é ativada na sua vida, e nada, nem ninguém, nem circunstância nenhuma pode parar, atrasar ou interromper o que Deus quer fazer na sua vida. Vocês estão começando a acreditar. Estou gostando. Porque o pessoal vai demorando a entrar. Porque parece que a palavra é para o outro do lado, mas não é para mim. Não. É para você. Você que está aí na internet também, no YouTube, é para você. Deus marcou um encontro com você. Né? Outra coisa que eu pontuei, porque o que é bacana nesse texto é que Deus está falando que eu sou o Deus de Abraão, o quê? Teu pai. Teu pai. Deus tem um compromisso. Quando ele usa você, ele garante que as suas gerações vão ter recursos, vão ter um padrão para a vitória também, porque o texto fala de Isaac cavando um poço que chamou de Reobote, que ninguém porfiou com ele. Você pode dar um aleluia? A sua vitória, o seu poço, a sua conquista garante um padrão de vitória para os seus netos, para os seus filhos, para os seus bisnetos, para a igreja do amanhã. Nós não podemos nos acovardar, nós temos que avançar, temos que sair para fora, como diz o pastor Marcelo no seu livro, porque isso é um padrão de vitória para os que irão vir amanhã e que vão ter que crer e passar pelo mesmo processo. Você entende isso, queridos? Não é só sobre você, é sobre você e o futuro que vem depois de você, a igreja que vem depois de você. Nós precisamos nos envolver com a fé, com a matéria-prima que Deus nos entregou, e crer que o impossível, que o invisível pode vir a ser visível, em nome de Jesus. Eu tenho sentido nesse ponto, o que é mais importante não é o tempo, não é o calendário que nós entendemos, não são os profetas econômicos, mas o que Deus fala sobre a sua vida. Há uma outra pregação que eu falo sobre Obed-Edom, que eu acho maravilhosa, não quero sair desse assunto, mas enquanto a Arca da Aliança ficou 60 anos, 70 anos com um grupo de sacerdotes, que nada mudou, lá parado, tradicionalmente, em 3 meses, Deus mudou a vida de um homem, porque procurou fazer o que era certo diante da Arca da Aliança. Então, o que é importante para mim e para você, queridos, não é o tempo, é o Deus que determina o tempo. Entenda que você serve um Deus que determina um tempo, um Deus que um dia Josué se viu sem fé, e para que ele mantesse a fé, ele disse: Senhor, faz alguma coisa. E esse Senhor que manda no tempo, parou só o sol. Parou só o sol, porque não para manter a batalha, mas para manter a fé de Josué. Você está entendendo? Ele parou o sol, porque Deus é um Deus que faz vencer de olho fechado, na planície, nas montanhas, no escuro, ou de dia, você pode dizer amém? Esse é o Deus, mas Deus ele para o sol, para que a fé do seu coração não diminua, não se esvazie. Então o sol que Deus parou para Josué, não foi para dar mais tempo para o povo vencer, foi para que a fé que sustentava aquele exército vindo de Josué não se esmurecesse. Então ele parou o sol para Josué, só para Josué. Pode dizer amém? Estão pegando aqui a ideia? Então não preocupe, porque não tenho mais tempo, gente, já passou o mês, vai começar as aulas, chegando em outubro. Meu irmão, não importa se é 3 meses, 1 ano, tem gente que fica 40 anos, não faz nada. Outros Deus muda a história em 1 mês, em 1 ano, em 1 dia, sim ou não? Creia no Deus que manda no tempo, no Deus que tem um tempo
para você, um tempo determinado para a sua vitória. Apenas creia, glorifique e espere no Senhor que te ama e que tem um plano maravilhoso na sua vida, meu querido. Entrando aqui então na palavra de hoje, continuando, por que Deus permite que poços sejam entulhados? Vamos sair um pouquinho da história de Abraão. Vamos lá para Atos 8. Fala assim comigo: eu vou avançar ainda em 2020. Atos 8, verso 2 e 3. Quem achou aí diz aleluia. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os entregavam à prisão. Que era o 4, eu copiei o errado aqui, cadê o 4? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Você pode dar um aleluia por esse verso 4, por favor, aqui? Por que Deus às vezes permite que poços sejam entulhados? Aqui pensando num bebê recém-nascido, é a igreja, que acabou de nascer, inexperiente, não sabia nem os perigos que estavam ocorrendo. Surge um Saulo, que simplesmente queria eliminar a igreja do planeta. E Saulo entrava nas casas e arrastava os cristãos. Ela não é entulhar poço. Ela não é uma frustração, porque muitos foram arrastados e foram presos. Choraram à noite. Os seus pais questionaram Deus: por quê? Por que meu amigo está preso, meu filho está preso, meu pai foi arrastado? Por quê? Eles só creem e estão sofrendo, por quê? Mas às vezes nós não entendemos os porquês, e só entendemos quando a gente lê o verso 4. E a igreja, vamos ler junto lá, verso 4? E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Muitas vezes, se Deus não permitisse que alguns poços começassem a ser entulhados, nós não avançaríamos para posições e territórios que são fundamentais que cheguemos até lá. Tem coisas que você está fazendo hoje, em 2020, que você nunca faria se não fosse a pandemia. Sim ou não? Tem uma igreja nascendo nesse momento que a gente nunca pensou que iria nascer, que é online, que é uma forma de alcançar os outros com dificuldade. E tem aquela igreja que a gente achava que era igreja e que não existe, que ela sumiu. Tem também a igreja que achávamos que era igreja, que ela não existe, porque ela sumiu. Ela tem medo de tudo, mas vai no banco com medo, vai almoçar com medo, ela vai na praia com medo, morrendo de medo na praia. Ai, que medo, toma um sol. Morrendo de medo de Covid na praia, mas toma um bronze com medo, até fica meio amarelo o bronze, tanto medo que ela fica. Mas ela não vem com medo para a igreja. Tem até medo da internet, que nem a net ela vê direito. Ela muda de canal na net. Então, também revelou algumas coisas que a gente não sabia. E que está ensinando a gente. Sim ou não? Revelou aqueles que mantêm a igreja, porque parece que, não sei o que houve com os dizimistas não, parece que o povo aí, colapsou. O dinheiro pegou Covid. Wi-Fi não aceita dízimo pela internet, o IBAN não vai, PT 50 não dá, ele vira um S, no 50 ele vira um S, na hora de pôr na... Rapaz, que sufoco! Que sufoco! Crente só apela à emoção, parece que tem que alguém ver ele passar esse corredor aqui. Aí volta. Se não tiver esse ritual na net, não vai. Não chega na igreja o recurso. Essa pandemia está mostrando muita coisa para a gente, que nós não sabíamos. Sim ou não, igreja? Está mostrando, cara, e tem que ver mesmo. Entendeu? Vou fingir que não existe.
Não vou falar para você não ficar assim, não, nós não somos cegos. Quem sofre as dores do parto é a liderança, que está aqui batalhando o dia a dia, insistindo para que a coisa aconteça. Então, muitas vezes, nós entendemos que, se não fosse momentos como esse, como existem em Atos 3, não existiria o Atos 4, o versículo 4 de Atos 8, que é o evangelho ser pregado. Aqueles que não queriam aparecer surgem, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi, eu não sei se você sabe disso, mas nem sempre eu fui uma opção para muitas coisas. Eu cresci com muitos problemas. Um deles é da dicção, da fala, né? Eu sou gago. O bispo Marcelo também é gago. Ele é menos do que eu, mas ele também é. Não sei se você sabe disso. Ele dá uma aqui às vezes também que eu fico rindo dela, porque eu sei, eu identifico um gago de longe. Eu sei quem é quem. Então, são situações que na lógica do mundo, quando há seleção, você fica de fora, ou não é? Você fica de fora. Mas nosso Deus, quando Ele quer te usar, se for preciso, Ele te faz ser a única opção. Eu descobri isso. E muitas vezes, tempos como esse, nascem para que aqueles que estão atrás das malhadas venham a ser a única opção. Porque você é necessário. Você pode dizer amém? Você que acha que não é ninguém, você é necessário. Deus quer fazer você aparecer. Você pode dar um aplauso ao Senhor forte? Acorda. Isso tem a ver com o que o pastor Marcelo tem escrito, né? Eu falei para ele que eu ia anunciar um pouquinho o livro dele hoje, porque tem a ver com ir para fora. Às vezes são circunstâncias como essa que nos faz avançar, que faz levar a cruz para fora. Vou pegar emprestado o nome do livro dele hoje na aplicação. Você me permite, pastor Marcelo? Se não for isso, não acontece. Eu aprendi a amar geografia bíblica, porque eu aprendo muito com ela. Tem uma palavra que eu prego, que fala sobre direção, pressão e festa. Quem já ouviu essa palavra? Que fala sobre o sentido de por que Jesus escolheu Cafarnaum para iniciar seu ministério, o porquê do Getsemane e o porquê do cenáculo. Então eu falo 1 hora sobre isso, porque eu descobri que Jesus gosta de geografia. E não é por acaso que Deus trabalha com a geografia. Se você pegar o trajeto de Abraão geográfico na Bíblia, ele está cruzando, cavando poços até Jerusalém. Israel não existia, Jerusalém não existia, ela iria existir no futuro. Quando ele domina Canaã, quando ele estabelece, ele já passa o percurso ao contrário, porque é território de domínio dele, e mais poços foram cavados. Você vê inclusive Jesus Cristo encostado no poço que quem cavou? Jacó cavou. Ele encosta num poço que Jacó cavou para falar com a samaritana. Então, eles peregrinaram ali, cavando, criando a estrutura da igreja do futuro. Aí nasceu Jerusalém, veio os reis, e tudo aconteceu e chegamos aqui, amém? Então, não existe nada por acaso na geografia bíblica, tudo há uma mensagem por trás. Quando a gente vai para o Gólgota, e eu falei um pouquinho sobre isso na sexta-feira, quando o pastor Marcelo me convidou, você vê outra questão interessante. Você vê que Cristo, ele é crucificado fora da cidade, não dentro. Põe para mim aquela foto, Tiago, que está escrito Gólgota, por favor. Quero que você veja aqui para você entender. Eu tentei achar uma foto aérea, não achei, para poder apagar as luzes. Isso aqui é uma foto atual do Gólgota, tá bem? Se você fizer aqui um círculo aqui assim, ó, você vê a imagem de uma caveira, que Gólgota quer dizer o quê? Caveira, tá? Então, antigamente, tá vendo aqui essa rua aqui? Lá embaixo, se você andar mais ou menos uns 1000 metros, vai dar na porta de Damasco, que é uma porta que ia para caminho de Damasco, e o apóstolo Paulo passou ali várias vezes, indo para a Síria. E você vê que lá embaixo é a muralha que recebe a porta de Damasco.
E não é por acaso que Deus permite que Jesus venha a ser crucificado aqui. Primeiro ponto, aqui é um lugar que serviria de exemplo para toda a cidade. Então, aqui é um palco, é um púlpito, que tinha a função de pregar para a cidade, para os povos, que não deveria ser um malfeitor, porque era lá que ele ia parar, entende? É como se fosse a cadeia de hoje. Aqui é um lugar onde crucificavam as pessoas. Aqui hoje é um cemitério muçulmano, não se consegue subir aqui mais. Então põe aqui as pessoas crucificadas, para que toda a cidade visse, inclusive por dentro das muralhas, para que pensassem duas vezes antes de se rebelar contra o Império Romano ou cometer algum crime. E Deus fez isso aqui se transformar num púlpito perfeito. Entende? A perseguição, a maldade, a circunstância levou com que a mensagem da cruz, que hoje é o nosso maior símbolo, é a cruz, não é por acaso, fosse evidenciada fora da cidade. Então, para avançar, às vezes Deus tem que permitir que eu passe por algumas perseguições, por alguns problemas, para eu poder avançar. Vocês estão me compreendendo? Quando alguém vê uma cruz e vê um justo preso nela, ela pergunta: por que Jesus está lá? Todo mundo sabe quem é Jesus, a fama dele cresceu. E uma questão foi gerada em vários corações. E muitas pessoas tinham respostas para essa questão. Eu vou te provar daqui a pouco, em outro versículo, que quando eu estou no centro da vontade de Deus, não importa a circunstância, Deus está nesse momento trabalhando em outro coração, criando questões para que você possa responder. Amém? Mas pastor, eu sou crente há 20 anos e ninguém me pergunta nada. Eu vou só te ler aqui um versículo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha pergunta é: você é um crente crucificado onde você está? Você está crucificado com Cristo, como fala Gálatas? Ou você tem aquela fé que até o diabo tem? É uma pergunta importante para se fazer. Que quando o mundo encontra um crente crucificado com Cristo, questões são levantadas, questões no coração, questões de vida são levantadas. E só você tem a resposta. Por isso que nós temos que entender por que Deus está permitindo, para onde Ele quer me levar. A questão não é: será que Deus me ama? Essa crise tem que passar de identidade, pelo amor de Deus. Procura um psicólogo, procura um grupo de apoio. Você não pode ficar nessa praça. Será que Deus tem um propósito na minha vida? Porque só o outro. Para. Entenda quem você é em Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do nome dEle. Não pergunte mais: por que eu? Estou em pecado? Você vai estar sempre em pecado. Você é pecador, eu também sou. Pergunte: para onde o Senhor quer me levar nessa fase? Pode dizer amém? Muda a pergunta. Porque para onde você quer, que Ele quer te levar, tem alguém com outra pergunta que só você tem a resposta. Só você tem essa resposta. E só assim que a gente avança, meus irmãos. Muda as perguntas, porque o diabo, ele é o quê? Ele é o acusador. O diabo serve para acusar. E ele te acusa para você mudar as perguntas e perguntar errado. Quem aqui já viu aqueles diálogos malucos que as duas pessoas falam as mesmas coisas e estão brigando? Alguém já presenciou isso? Pessoas conversando as mesmas coisas, brigando, discutindo, e estão falando as mesmas coisas, estão de acordo uma com a outra, mas a forma como falam, as perguntas que colocam são tão erradas, na hora tão errada, que viram uma discussão. Mas as duas têm a mesma visão. Eu diversas vezes com discípulos, com casais, eu tenho que parar. Vocês estão vendo que vocês estão falando a mesma coisa? Diversas vezes. Eu tenho que parar e mostrar que eles estão conversando
a mesma coisa, mas com um tom errado, com altivez, querendo um ser maior do que o outro, pondo as questões de forma errada, e nós fazemos isso com Deus. Então essas questões de que, será que você me ama mesmo? Será que quem eu sou no Senhor? Elimina isso do seu vocabulário. Você pode dizer amém? Elimina isso. Entenda, você é quem a Bíblia diz que você é, e ponto final. E ponto final. E se vier o diabo, você é pecador, eu falei, novidade. Novidade, eu sou e tenho perdão, você é e nem perdão tem mais. Fala para ele. Enquanto houver fôlego em você, meu irmão, há chance de você ser lavado com o sangue de Jesus. Há chance de você mudar o seu caminho, mudar a sua estrutura, mudar os seus hábitos. Há chance para você. Vai ter sempre. Muda as questões, muda. Deus, para quê? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar? Qual posição o Senhor quer me entregar? Mude as questões que você fala para Deus. Porque as questões que você fala para Deus revelam como você se vê diante do Senhor. E não se vê como filho muitas vezes. Você é filho, amém? Filha de Deus. Deus te colocou na família de Abraão quando ele morreu na cruz por você, por mim, por você. Você foi enxertado na videira verdadeira, como fala a Bíblia Sagrada. Não sei o que estou dizendo. É bíblico, tá? A Bíblia é isso. Nós somos enxertados na videira. Nós estamos enraizados na família de Deus. Então, muitas questões. A cruz, ela foi para fora da cidade, porque era o primeiro vislumbre, dizendo para o povo crente, agora nós vamos sair, agora nós vamos responder as questões, nós vamos pregar. E alguns não perceberam e ficaram dentro de casa. O que Deus faz? Permite mais alguém que entulha poço, que é quem? Saulo. E começou a arrastar o povo das casas. E o evangelho era pregado por toda a parte. Aí ficou pouco, Deus faz Saulo virar Paulo. E o negócio pega fogo mais ainda. Aí você vai lá comigo, lá em Atos 10, e eu vou tentar terminar aqui. Atos 10, de 1 a 20, nós vamos ler bastante agora. Atos 10, de 1 a 20, vamos lá. Estão pegando ou não? Está curtindo a palavra? Amém? Então vamos lá, eu gosto de estudar. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Fala comigo assim, questões. Fala assim, perguntas. 6. Desculpa, 5, não li, né? Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão. Um certo Simão, quem é Simão aqui? Também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, xará, de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou que se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Ele estava em Cesareia. No dia seguinte, por volta do meio-dia, olha só que interessante, no dia seguinte, Deus fala com Cornélio, antes de falar com quem? Fala assim, Pedro. Olha a sequência, Deus levou Pedro para um lugar estratégico, daqui a pouco eu vou te mostrar por quê, porque ele já estava levantando questões em Cornélio, e Cornélio tinha outros Josés, outras Marias, outras pessoas que Deus estava levantando questões para que a igreja respondesse as perguntas. Nesse momento, essa pregação está existindo porque Deus já levantou uma questão em alguém que está aqui sentado, antes mesmo de eu pensar nessa pregação de hoje. Porque é assim que Deus funciona. Nós estamos a serviço da igreja, do que Deus quer responder.
Você está aqui porque Deus levantou em você perguntas sobre alguma espécie e levantou ministros para trazer a resposta para a sua vida. Deus funciona assim. E a pergunta nasceu antes, porque Deus fez nascer a pergunta. Entende? Não é, quem gera a questão não é a igreja, é o céu. E Deus usa a igreja para satisfazer com a resposta. Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase, viu o céu aberto em algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como o de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo algum, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Eu acho interessante essa resposta ingênua de Pedro para Deus, né? Aí você vê, a voz lhe falhou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aqui a história vai. Aqui a história vai e tem mais coisa ali, mas eu quero te mostrar o seguinte. Deus levanta uma questão em Cornélio. E quase simultaneamente ele já preparou geograficamente Pedro em um lugar chamado Jope. Jope está em Tel Aviv hoje. É Iafo. E está a muitos quilômetros de Jerusalém. E Deus, alguns dias, que tinha que ser alguns dias, não era pegar um autocarro, a gente faz esse trajeto hoje em 4 horas, 3 horas, hoje, com o trânsito. Então ele teve que dar alguns dias. Então, a caminhada de Pedro até Jope foi um ministério que Deus iniciou dias atrás, até mesmo antes até mesmo de Deus falar com Pedro sobre o assunto, porque Deus tinha um propósito, não só para Cornélio, mas para o mundo inteiro. Estamos seguindo aí? Eu sei que eu quero que você visualize a cena. E Deus espera um momento certo para ele estar em outro ponto geográfico. O que fala lá? E subindo Pedro para orar, certo? Eu tive o privilégio de estar em frente à casa de Simão Curtidor, não pude entrar. Até hoje a casa existe. Põe aquela primeira foto do porto de Jope, por favor. Quero que você veja. Por que Deus levou Pedro até lá? Isso aqui é Jope hoje. Jope ainda hoje é um porto, não é hoje o porto principal no mundo, mas naquela época era o porto mais importante daquela época. Toda importação, exportação, embarcações para a Grécia e voltava, aqui era o lugar principal, é como se fosse o aeroporto de ponta. Entende? O lugar mais badalado, movimentado, o lugar mais influente era Jope, comercialmente falando. Era o ponto de Israel para o mundo, só isso. Só isso. E a casa de Simão Pedro fica apenas uma ruazinha aqui, ó, do porto, aqui, uma ruazinha. Quando Simão sobe para orar, ele tem essa vista. Olha como é que Deus cuida do lugar que ele põe a gente. Aqui podia ir para uns lados aqui bem interessantes, não podia? Tem gente chorando, porque Deus colocou eles no lugar que ele está. Até esse dia, Pedro não entendia por que ele estava em Jope. Aí Deus dá uma visão. Essa visão dizia: Pedro, eu vou te mandar para um lugar que você não quer ir, para pregar para um povo que você não ama.
Porque ele dá, na visão, Deus mostra, fala para ele comer algo que o judeu fala que é impuro, carne de porco, quadrúpedes. E ele discute com Deus. E a igreja, às vezes, faz isso também. Deus quer mudar as coisas, Deus quer trazer pessoas novas, Deus quer que a gente vá para algum lugar diferente. Mas Deus quebra o protocolo. Como é que eu vou pregar o protocolo, quebrar o protocolo agora? Não é assim a visão. Deus está mudando a visão. Deus está mudando a forma de abordagem. Está mostrando um público diferente, uma linguagem diferente para chegar até lá. Você pode dizer amém? E a igreja, ela se congela na dureza da tradição, do costume, do conforto, do comodismo. E a igreja sou eu e você. Às vezes Deus fala para você falar com o seu vizinho, e você está fazendo o que o Pedro está fazendo. Não, Senhor, eu vou me misturar com esse povo impuro. É a mesma resposta de Pedro, gente. Você não percebeu isso, não? Muitos de nós respondemos a mesma coisa, estamos batendo boca com Deus. Deus fala, faz. Não, eu sou santo, Deus, não faço. Para de ser impuro, Senhor. Tem gente que chama Deus de impuro, Deus de profano, discutindo com o Senhor. Ele fala, vai, você fala, não, Senhor, eu sou muito santo, não vou. Aquela outra imagem, Tiago, por favor. É uma imagem preto e branco. Que seria mais ou menos assim, né? Pedro sobe para orar, né? Ele tem essa imagem assim, Deus dá a visão para ele, nesse momento aqui. E Deus fala assim, leva a resposta para Cornélio. Pode acender as luzes. Então, aqui eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Quando é que você vai aceitar que Deus te colocou no lugar certo, que Deus não erra com você? Deus não errou no seu casamento, a não ser que você sempre fez tudo pelas suas mãos. Você é um aventureiro, beleza. Não falo, essa palavra não é para você. Mas se você é aquela pessoa que um dia disse, Senhor, guia minha vida, eu me consagro na tua presença. Eu confio no Senhor. Eu sou tolo, eu não sei o que fazer, mas me pega pelas minhas mãos e me leva, por favor. Se você já fez isso algum dia, não reclama de onde Deus te colocou. Porque você pode não entender, mas Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem um tempo para você neste lugar. E Ele vai se manifestar poderosamente. Apenas creia, apenas tenha fé. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Nesse momento, Deus está revelando, está criando uma questão no coração de alguém. E vai pôr em você, na sua boca, a resposta. Quem crê diz amém aí. Vai pôr na sua boca a resposta para esse coração. A questão é, você vai entregar o recado? Você vai ser um crente crucificado onde você está? Para a resposta chegar até lá? Porque, queridos, uma coisa eu aprendi. No começo, você é o bobo da corte. Sabia disso? No começo, você é o bobo da corte. Mas chega uns anos, passa 5, 6 anos, você passa a ser o poço de consolo. Estou falando sério. Ex-amigos, ex-patrão, ex-colegas que passaram a ser, ex-discípulos. Você não tem ideia de quantas pessoas me procuram constantemente em WhatsApp, em Messenger, ou até pessoalmente, para pedir ajuda. Porque enquanto você era o bobo, você era piada. Mas um dia Deus fez você ser a única opção de esperança para aquela pessoa. Fique pronto. Por isso nós temos que estar crucificados. Porque quando você está crucificado onde você está com Cristo Jesus, essa pessoa que você ela fica presa na memória de quem convive com você. Ela é uma semente eterna, que pode brotar daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Aí um dia ele vem e fala, cara, estou passando aqui uma barra. Outro dia eu ouvi uma coisa dessa foi o Paulinho. Pastor fulano de tal me procurou. Ele uma vez me humilhou, pastor. Ele falou isso, aquilo. E hoje ele veio se abrir comigo.
com problemas emocionais gravíssimos. E eu evangelizei esse rapaz. E ele disse que vai tentar orar a Deus. Ele vai tentar fazer o que eu fiz ano passado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você entende isso? Uma pessoa que lá atrás era poderosa, arrogante, com uma posição de dinheiro, de status forte. 5 anos depois, ela vem com um cordeirinho. E a igreja, ela tem que ter amor, porque senão a igreja ela humilha e não cura. É aí que o seu amor cura, porque você recebe. Você não fala, lembra aquele dia? Vai para o inferno agora, meu irmão. E vai sozinho. Você não faz isso, você fala, não, eu sei. Eu fui como você um dia, mas Deus me ajudou. Ele me libertou. Eu tenho esperança hoje. Eu tenho muitos problemas, mas eu sei que todos eles vão se resolver, porque eu tenho fé no Senhor. E você compartilha a sua esperança com o outro. Isso não tem preço. Mas isso acontece quando você é um crente crucificado com Cristo aonde você está. Entende? Isso é muito importante. Para onde Deus quer te levar? O que Deus quer fazer através de você? Entenda isso. Entenda isso. Deus não errou com você na sua família. Quero ouvir um amém. Mais forte, por favor. Ele não errou com você, com seu pai, com a sua mãe. Mesmo que seu pai e sua mãe tenham errado com você. Ele não errou com você quando te deu a sua família. Ele não errou com você quando Ele te mostrou a sua mulher, o seu marido. Quero ouvir um amém. Ele não errou com você quando Ele te mostrou a sua igreja. Mesmo que ela tenha problemas e que ela tenha te machucado em algum tempo na história. Você pode dizer amém? Ele não errou com você. Ele acertou com você. Ele não errou com você quando Ele te colocou em Portugal se você é imigrante. Você pode dizer amém mais forte? Ele não errou com você. Ele não errou com você quando você foi para um emprego e você não recebeu o dinheiro. Você levou um calote. Ele não errou com você. Você pode dizer amém? Por mais que alguém tenha errado com você, em toda circunstância, há sempre um versículo 4 do capítulo 8 de Atos, onde Deus vai usar a sua vida para glorificar poderosamente o seu santo e poderoso nome. Pode dizer amém? Nós estamos entregues ao Senhor. A questão é que nós colocamos uma condição, nós pusemos uma condição a Deus, né? Você pôs na sua cabeça que você só vai conseguir testemunhar que Deus é grande e bom se você for rico, saudável e próspero. Esse é o estereotipo que alguns cristãos criaram de crente abençoado. Entendeu? Deus usa alguns assim, mas usa outros de outra maneira. Mas Deus usa a todos a sua maneira. Outro dia, estava falando com a minha cunhada, ela toda zelosa, né, pela perseguição, mas poxa, esse povo também sabe que é perseguido, eles sabem que vão morrer e vai pregar onde é proibido, mas por quê? Eu falei, querida, é chamado. Eles foram chamados para morrer. Eles foram chamados, eles amam isso. Eu não entendo, mas se eu fosse chamado eu ia entender. Eles são chamados para serem ceifados. Eles são semente, eles têm uma necessidade de derramar o sangue deles em prol do Evangelho. É chamado, eles têm um galardão deles e são preciosos para o reino. Nós não fomos chamados. Eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, que pode ser infelizmente. Pode ser que infelizmente eu não fui chamado para ser um mártir. Por que não? Acho que é mais adequado infelizmente. Porque eu não fui tão digno assim. Sou fraco, não sou forte o suficiente para ser chamado, para ser um mártir. Mas tem uns que são. E eles encaram que a lei não pode pregar, eles se atrevem a pregar o Evangelho. E o galardão deles é esse. É de saber que Deus os escolheu e deu essa nobre missão para que eles pudessem viver. Então, para a gente concluir, dizendo aqui isso tudo, eu quero que você hoje reflita. Porque muitos conflitos que você permite que venham a existir, nascem
dos planos de Deus, que você não aceita. Muitos conflitos que você vive e luta e permite que existe, eles nascem por situações que Deus quer que você viva e que você não aceita. Pedro, ele lutou ali, não, Senhor, mas eu não vou comer carne de porco. Aí Deus diz, mas é santo, Pedro, como é que você vai dizer que não é santo? Aquilo que eu estou santificando, então é santo. Se eu santifiquei, é santo. Por 3 vezes ele falou com Pedro, olha só, a paciência de Deus. E Deus está te convencendo, está falando com você 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, e você está temando. Sabe? Com medo, se acovardando, com vergonha do Evangelho, com vergonha do seu chamado, com vergonha de quem você é em Deus. Não sei qual é a sua situação, isso agora é algo muito pessoal entre você e Deus. A gente começou falando sobre Abraão e mostrando como é que Deus quer que você avance. E eliminamos qualquer argumento contrário à não permissão de Deus para que você possa avançar. Sabe, hoje fala-se muito de vacina, né? A vacina, o que é a vacina? A vacina é você injetar um pouquinho de veneno dentro de você para criar anticorpos. A Bíblia, ela é cheia de vacina. Cheia de vacina. Por exemplo, quando Cristo fala para os seus discípulos, eu vos envio para o meio de lobos. Vocês serão açoitados, arrastados, entregues às sinagogas. Odiarão vocês pelo meu nome. O que está fazendo com a igreja? Ele está pondo o quê? Fala assim comigo, vacina. Então eu estou te vacinando hoje. Estou desmistificando que você pensa que eu não sou abençoado, que eu estou sofrendo. Não, você é abençoado sim. Deus tem um plano sim na sua vida. E Jesus, ele pinta o pior cenário para os futuros apóstolos. Eles vão ser arrastados, envergonhados, entregues às autoridades, como ovelhas no meio de lobos, devorados, vão odiar vocês pelo meu nome, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Cara, nunca perca o seu ânimo, nunca perca a sua motivação, nunca perca a fé, a certeza de que Deus está ali, olhando para você, cuidando de você, sabe, te protegendo, com o olho para te socorrer, quando você menos espera, Ele te socorre. O Tiago não está aqui, eu já falei isso algumas vezes, eu falei isso no Porto na semana passada, quando o Tiago nós oramos aqui várias vezes pela Heloísa, lembra do Tiago, meu discípulo, que a menina teve meningite, gravíssima, e a gente ficou assim, dilacerado, eles esperaram muito tempo, a gravidez, no nascimento, 3 meses, 4 meses, aquela situação, ela totalmente, né? E o Tiago estava desolado, né? E eu como pastor estava com o estômago nas costas, assim, porque eu sabia que estavam surgindo perguntas naquele coração e que eu ia ter que ter a resposta. Falei, o que eu falo para um pai desse? Eu me pus no lugar, eu passei por isso com a minha filha. Minha filha nasceu com 900 gramas, de 7 meses. 2 meses e tal na neonatologia. Ela esteve alta com 1,9 kg. Só chegou nos tamanhos mínimos aceitáveis depois dos 2 anos de idade. E pouco a pouco foi contrariando tudo que os médicos diziam, que ela nunca vai ser assim, ela nunca vai ter isso, ela nunca vai poder ser assim. E foi contrariando, Deus foi fazendo um milagre, dia após dia. E ela se chama Vitória Beatriz, por causa da vitória que Deus deu para nós, nesse momento que passamos com ela. E eu estava vendo o Tiago numa situação muito similar à que eu tinha vivido no passado. E eu sabia que a pergunta ia chegar.
por que Deus deixou? Eu sabia que essa pergunta ia chegar um dia. Eu via na cara dele, ele furioso. Um dia ele vomitou. Por que Deus deixou a minha? Por que ele deixou engravidar? Por que ele deixou nascer? Foi falando. Porque é difícil, cara. Eu sei a frustração do que é a derrota, do que é a vitória, do que é não ter algo que você projetou acontecer. Eu sei disso. Vivi isso financeiramente, vivi isso no meu casamento, vivi isso no ministério, vivi isso, irei viver. Sei lá quantas vezes que a vida não acabou. Tem mais coisa pela frente aí. Tem filho crescendo, tem neto que vai vir. Sei lá o que vai acontecer na minha vida. Não sei, cara. Tudo é cíclico, tudo hoje existe, amanhã não existe, sei lá. Amém? E amém por isso. E um dia veio a pergunta, por que Deus deixou isso acontecer? E eu falei o seguinte, Tiago, nunca esqueça de uma coisa, eu não sei os porquês, as respostas de tudo, mas uma coisa eu sei, que antes de você ser pai da Heloísa, ela tem um pai que antecede você, e que está tão mais preocupado com ela, do que você. Nesse dia, acho que ele entendeu a paternidade de Deus sobre ela, sobre ele, e alguma coisa mudou ali dentro. E graças a Deus ela foi melhorando, nós estivemos orando, e hoje ela é dada pelos médicos um milagre. Sem sequela, sem nada, né? tudo ótimo. E às vezes o que falta para você aí que está me ouvindo, você está ouvindo na internet, é você entender isso. Essa grande paternidade de Deus, de que Ele está com você como se fosse um bebê frágil, Ele sabe das suas fragilidades, mas às vezes Ele precisa te expor a algumas situações, para que o anticorpo, a vacina, a resiliência, a força que Ele já codificou em você, venha para a tona, venha para fora, e o projeto seu, que Ele desenhou, aconteça na terra. Um homem nasça, uma mulher nasça de verdade, um homem de Deus se manifeste, não um homem segundo os moldes do Senhor. Tem que encerrar, né? Misericórdia. Vocês dão mais 5 minutos? Uma vez eu fiz aqui uma dinâmica bem interessante na Macrocela. Eu peguei um copinho, o bispo Marcelo orou, falando sobre Romanos, não foi? Sejais renovados. Me ajuda aí, gente, que agora veio de cabeça. Sereis transformados pela renovação do vosso conhecimento, lembra? E não vos conformeis com esse mundo, é assim que é. E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais o quê? Transformados pela renovação do vosso conhecimento. Assim que fala o versículo de Romanos 12. Aí eu peguei um copinho de café, peguei um papel e enchi esse papel lá dentro, né? E falei, olha, o copinho é o mundo, o papel sou eu e você. Quando fala Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, é para a gente não tomar o quê? A forma desse mundo, certo? Conformeis, com a forma. Aí eu peguei, agora vamos tirar do mundo o papel, você do mundo, eu peguei o papelzinho e tirei do copinho. No que eu tirei do copinho, o copinho saiu do papel que simbolizava a gente. Mas o papel tinha o quê? O formato do copinho. Entende? O papel tinha o formato do copinho. E muitas vezes eu tive que puxar o papel, esfregar, para ele voltar à forma original, que era uma folha A4. E às vezes você já saiu do mundo, Deus já te tirou do mundo, puxou para cá, tirou do... né? Mas você veio com a forma, com os jeitos, com os trejeitos, com os vícios deste mundo. E são essas situações que Deus usa para dar um golpe aqui, um golpe ali. Quando Deus escolheu, olha só que namoro que Deus fez, né? Pedro sai lá, Deus tira Pedro lá de Jerusalém, ele vai a pé, meditando, pensando, assoviando, leva para um cara, Simão, o curticeiro. Aí vai para uma varanda, só quando ele chega na varanda, olha o que Deus planejou para entregar uma visão. Olha o trabalho de Deus para entregar uma visão.
Olha o tanto que Ele ama a gente. E quando Deus pega Pedro e fala, come porco, ele não come, come sim, não come, está assado, está cru, e discutindo, Deus está dando um golpe, puxando, tirando Pedro daquele formato, esticando a folha, e mexendo, e alisando, e mudando a estrutura de pensamento que Pedro construiu, sendo judeu. Estão me entendendo? Você precisa de estar onde você está. Você precisa dos golpes que você leva, você precisa das circunstâncias que você passa, você precisa, Deus é seu Pai, Ele está te vigiando, Ele está te cuidando, Ele está transformando você, porque Ele quer que você seja o homem de Deus que Ele sonhou, e a mulher de Deus que Ele sonhou. Amém? Saia daqui crendo nisso, entendendo isso. Mude as questões, essas questões básicas. Senhor, por que eu? Senhor, tu não me amas. Esquece, pergunta, aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar? Qual que é o propósito? Qual vida o Senhor quer me entregar para o Senhor? Qual resposta que é para eu dar? E para quem é que eu devo dar essa resposta? Mude as questões. E você vai entender que você vai começar a glorificar a Deus, a ver as coisas mais belas, onde você nunca imaginou poder ver, em nome de Jesus. Amém? Quem foi abençoado e dá uma aplauso bem forte ao Senhor, fica de pé onde você está. E vamos orar para que Deus continue esse lindo trabalho que Ele está fazendo conosco. Eu me despeço aqui do YouTube, do Facebook. Partilhe essa palavra com quem você ama, com quem você quer alcançar. E estamos de volta na programação. Nos siga e grande beijo. Deus te abençoe em nome de Jesus.